Olá, olá, prezados, prezadas, muito bom dia para todos. Iniciando a nossa live semanal de psicologia e práticas institucionais em saúde. E hoje a gente versa sobre dois temas que estão conectados entre si de maneira umbilical, né? Sendo o que se entende como políticas sociais e o segundo escopo que se entende como políticas públicas, né? E mais especificamente a implementação de políticas públicas, né? Quando nós falamos em políticas sociais, nós estamos nos referindo ao que se entende na literatura jurídica, né? Na literatura em ciência política, enfim, na literatura sobre teoria do Estado, como os direitos de segunda dimensão. E por que que a gente fala de segunda dimensão? Porque em direito nós temos várias dimensões, né? O que é diferente, por exemplo, de geração. Se a gente falasse de geração, a gente estava falando de algo que vem e depois vai embora, né? Não é o caso, né? Os direitos eles vêm e se acumulam, né? Você não perde direitos, né? Você ganha direitos e os direitos, na verdade, eles surgem para cumprir as lacunas, né, de cada período histórico, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de direito de primeira dimensão, a gente está se referindo a um momento aonde as pessoas buscaram lutar contra a opressão do Estado, né? E mais especificamente aqui, nós temos a queda do absolutismo, né? A queda das monarquias, né? Como foi, por exemplo, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, bom, deixa eu tirar essa touca que tá agora começou a esquentar a cabeça, né? A Revolução Francesa, ela, ela, enfim, é um evento glorioso, né? Geralmente a gente lembra, né, dos ideais, né, liberdade, igualdade, fraternidade, né, mas na verdade foi um episódio extremamente sangrento, né, a monarquia, assim como todos os seus correlacionados, né, a gente está falando aqui de pessoas, né, foram mortos, né, de maneira muito violenta. E, enfim, né, claro que a monarquia também exercia, né, muita violência contra as pessoas, né, mas um ponto em comum é que cada dimensão dos direitos ela é acompanhada por luta, né, ou seja, o direito não é algo que vem assim sozinho, assim, né, nossa, tá aqui o direito. Não, ele vem acompanhado de muita luta, né? Então, a primeira dimensão dos direitos fundamentais, ela vai se referir à liberdade do indivíduo em relação aos seus bens, ou seja, o direito à propriedade. O Estado não pode desprover a pessoa de maneira arbitrária, de maneira injusta de seus bens. A segunda dimensão dos direitos fundamentais, além disso, né, ainda na primeira dimensão, o Estado não pode desprover a pessoa da vida, né, de maneira arbitrária, ou seja, a gente fala do reconhecimento do direito à própria vida, né? E o terceiro, a pessoa não pode ser desprovida da sua liberdade, né? Ou seja, o Estado ele não pode prender uma pessoa, não pode torturar uma pessoa. Aqui a gente fala até do reconhecimento da dignidade da pessoa humana, ok? A segunda dimensão dos direitos fundamentais, aqui eu vou tentar falar de uma forma chula, assim, para a gente entender o mais fácil possível, né? O que que acontece? Ok, conquistamos a liberdade, conquistamos o direito de empreender, né? Conquistamos o direito de não ter a vida desprovida, né, de maneira arbitrária, né? Mas o que que acontece, né? A partir do momento que você tem o reconhecimento de que alguém pode acumular quanto bem ele quiser, atuar no mercado da forma que ele quiser, aparece o quê? A exploração, né? Aquilo que é, Karl Marx, né, já chamava de a mais-valia, né? Ou seja, as pessoas passam a ser exploradas, né? E todo tipo de condição absurda, né, passa a se ver no mundo do trabalho, né? Aliás, passa a faltar trabalho, né? Se é, é, enfim, apenas a condição de que diria que falava, né, o Adam Smith, né, em A Riqueza das Nações, que haveria a mão invisível de mercado e que ela uniria o alto interesse de todas as pessoas e levava ao melhor dos mundos, isso não estava acontecendo, né?
E um exemplo disso é a data de 8 de março, né, onde a gente comemora o Dia Internacional das Mulheres. Não é um dia de muito comemorar, não, né? Não é dia de dar florzinha, não, dia de dar beijinho, não. A gente esqueceu o valor, né, desse dia. É um dia de luta, um dia de luto, né? Nesse dia, centenas de mulheres em Nova York, ainda no século XIX, que pleiteavam melhores condições de trabalho, né? Que pleiteavam, e condição de trabalho aqui a gente fala de jornada superior a 14 horas, né? Ganhar metade do que ganhava o homem, né? Enfim, né? Pleiteando o que é justo. O que aconteceu com essas mulheres em greves, né? Um industrial específico do setor têxtil se cansou dessa história e falou: vou resolver rapidinho isso, vou resolver muito rápido. Trancou a fábrica com as mulheres dentro e ateou fogo em todo mundo. Foi isso que aconteceu. E por isso que essa data, né, é reconhecida como Dia Internacional das Mulheres. É um dia de luta e um dia de luto. Né? Lembre-se disso, né, pesados. Perdão, pessoas, perdão. O ar muito seco aqui em Curitiba. A gente, enfim, acaba junto com o frio, né? Então lembre-se, né, no próximo dia 8 de março, né, de não só dar o presentinho, dar nisso, né? Reflita, será que você está dando condição igual às mulheres, né, do que dá aos homens? Né? Será que as mulheres que vivem em seu entorno vivem em condição digna? Né? Não é uma florzinha que vai resolver isso, não. São direitos, são atitudes. Aí a atitude se faz no dia a dia, né, no day by day, na nossa luta cotidiana, ok? E nesse sentido, a gente pode dizer que os direitos de segunda dimensão, de maneira geral, são direitos que foram conquistados com muita luta, com muito sangue, né, com muito suor, né, principalmente da classe trabalhadora, né, em inglês aqui, né, working class heroes, né, os heróis da classe trabalhadora. Então, a segunda dimensão dos direitos fundamentais são os direitos econômicos, ou seja, o direito de ter um trabalho, né, um trabalho que seja digno, um trabalho que dê para você subsídio adequado para você atender às suas necessidades, né, e não atender de qualquer forma, né, atender de maneira digna, né? Os direitos culturais, ou seja, o direito à escola, à faculdade, à informação, né, o direito à livre expressão e os direitos sociais, né, que vão dentro do mesmo diapasão. No Brasil, esses direitos, né, eles passam a ser reconhecidos, né, apesar de, em meio a uma ditadura, né, apesar de um contexto que colocava em risco os próprios direitos de primeira dimensão, passa a ser reconhecido sob a égide do governo Getúlio Vargas, né, e mais especificamente no Estado Novo, principalmente quando nós falamos de direitos econômicos. O salário mínimo, a carteira de trabalho, o seguro-desemprego, o FGTS, o descanso remunerado, as férias, o 13º, a hora extra, dentre tantos outros direitos, né, que não haviam até então, voilá, eles surgem nesse momento, né? Eles surgem nesse momento, né, reconhecendo assim os direitos de segunda dimensão, né? Além disso, né, surge também uma nova demanda, né, em relação ao mundo educacional, né? Ou seja, a educação não só passa a ser universal, ou seja, acessível a todos, mas também obrigatório a todas as crianças, né? Ou seja, é uma obrigação, é um direito das pessoas e uma obrigação do Estado, né, oferecer isso, né? Assim como permanece até os dias atuais. Né? Se a gente pensar no direito do trabalho, por exemplo, pouco se avançou, né, de Getúlio Vargas até hoje. Aliás, em um determinado momento, Getúlio Vargas chegou a dobrar o valor do salário mínimo. É isso mesmo, a dobrar o valor do salário mínimo. Né? Hoje a gente vê que o salário mínimo ele vai subir, né, na base do conta-gota, né? Ou seja, é aquele pouquinho, né? Um pouquinho de cada vez, né? Não muito mais do que isso. E ainda, né, dentro da seara educacional, né, na verdade, Getúlio Vargas, enfim, eu não estou fazendo uma defesa, ao contrário, né, em relação ao governo Getúlio Vargas, estou fazendo uma constatação histórica.
né, em que momento aparece, né? Ele pensa o seguinte, né? O Brasil é um grande cafezal, né? O Brasil é dominado por duas grandes oligarquias, a do café em São Paulo e a bovina, né? A do leite em Minas Gerais, que já, né? Durante toda a Primeira República compartilharam entre si o poder, né? De maneira totalmente arbitrária, né? Fraudando processos eleitorais. A pergunta é, até quando, né, o Brasil deve ficar assim, né? E Getúlio Vargas decidiu, né, romper com isso, né, e criar um país industrializado, né, compreendendo que os empregos industriais eles fornecem mais recurso do que os empregos rurais, né? E hoje a gente está indo muito no sentido contrário, né? A gente está vendo o Brasil, o país se desindustrializar em ritmo exponencial. Perdão, prezados, nas últimas 3 décadas ou 4 décadas, né, talvez. E nós temos também, inclusive, o esfacelamento dos direitos econômicos, né, do direito de trabalho, né? Essa uberização do trabalho, né, que se chama capitalismo de plataforma, por um lado, facilita o ingresso do indivíduo ao mercado de trabalho, né? Ou seja, qualquer um que aluga uma moto, que tem um celular, baixa um aplicativo, pode virar um entregador do dia para a noite. Mas eu pergunto, sob que condições? Né? Condição alguma, né? Extremamente fragilizado. Né? Se um entregador de aplicativo cai e quebra a perna, ele vai ficar na casa dele com a perna quebrada sem acesso a nenhum direito trabalhista, né? Esse é o mundo que nós estamos vivendo, né? Então, hoje, a gente fala sobre esses dois escopos, né? Falamos sobre os direitos sociais, ou seja, os direitos de segunda dimensão, ou seja, o que a gente chama de liberdade positiva em relação ao Estado, e também sobre o escopo da implementação de políticas públicas, né? Quando a gente fala de política pública, a primeira coisa que vem na cabeça é aquilo que o governo faz. E boa parte da literatura, em verdade, né, isso não é só no senso comum, né, vai reconhecer isso, né, como política pública, como aquilo que o governo faz, né, mas, porém, entretanto, todavia, a gente sabe que, né, a gente vive num mundo que tem ONG, organização não governamental, que tem o CIP, né, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, a gente sabe que tem empresas privadas que atuam com serviços sociais, então, a gente fala, na verdade, de política pública como toda proposta de solução para problemas públicos. Eu acho que essa é a melhor definição de política pública, uma definição universal. E um problema público é aquele que afeta a coletividade, né, de maneira significativa. Né? Pode ser um problema, por exemplo, por escassez. Tá faltando algo. Pode ser um problema por excesso, né, como no caso da violência, né? E em verdade, né, os problemas públicos eles são muito diferentes, né, entre si, né? Se a gente considerar, por exemplo, a temporalidade deles, há problemas que a gente convive numa constante, como é o caso, por exemplo, do trânsito, né, em grandes capitais, né, como Curitiba. Há problemas que estão em declínio, inclusive no Brasil, como, por exemplo, o analfabetismo. Há problemas que estão em ascensão, né, como é o caso da violência doméstica, da violência contra a mulher, né, que está sendo cada vez mais descortinado, mas é um problema muito grave ainda, que denota um outro problema estrutural, né, que é a cultura misógina do nosso país, né? E para cada um desses problemas, né, para cada um dessas temporalidades, você tende a desenhar uma solução diferente. Então, uma política pública ela ocorre no que a gente chama de policy circle, né? Ou seja, um ciclo. Né? Primeiro você identifica o problema, depois você gera uma agenda, ou seja, leva isso para o debate público, os políticos, né, têm que se ocupar disso também. Já no penúltimo momento, entre o que a gente chama da implementação, ou seja, onde aquela solução que você desenhou, você vai aplicar aquilo, né? E é aí onde a maioria das políticas públicas, na verdade, falha,
né? Porque aquilo que você desenhou, às vezes, não está tão bem desenhado quanto você acha, né? É como o caso, né, sei lá, né, do desenho que a criança faz, né, para o pai, né? Aos olhos do pai parece lindo, aos olhos do mundo da arte não é simplesmente nada. Na política pública é muito assim, né? Como a política pública ela reflete a imagem do seu criador, para o seu criador ela é ótima, ela é uma solução que com certeza vai resolver todos os problemas. E na prática não é bem assim, né? Um exemplo, eu acho, enfim, vou para citar entre muitos, né? É o celular dentro das agências bancárias, né? Em 2010, várias, inclusive, enfim, eu falo aqui de Curitiba, né? Mas várias capitais, né? Vários municípios, né, fizeram legislações municipais contra o uso de celular em agência bancária. Você pode até ser preso por isso, né? E qual que é a lógica? Evitar aquele crime da saidinha de banco, entendeu? Então você tá vendo, por exemplo, o professor Tiago, tá lá o doutor Tiago sacando lá um dinheiro, e o cara vai lá, né, manda uma mensagem no zap, fala, olha, fulano, o professor Tiago tá indo ali, né, pega lá o dinheiro dele. E voilá, né, o comparsa tá do lado de fora, já faz aquele assalto relâmpago, já pega o dinheiro que tá e já leva já o doutor Tiago para uma outra agência para sacar o resto. Hoje, né, já manda fazer o Pix. E o que acontece? Enfim, a lei é sensacional. Para mim foi, não, ótimo, né? Ótimo. Eu já não gosto já de celular, para mim agora unir o útil ao agradável. Mas o que acontece na prática? Na prática, gente, eu pergunto para vocês, quem está vendo aqui essa live, vocês já viram já gente com celular na agência bancária? Ele foi sujeito a ocorrência policial? Chamaram a polícia para ele? É óbvio que não. É óbvio que não. E isso, conforme a própria funcionalidade do celular foi avançando, foi entrando naquela lógica do uso e costume. O cara usa e nem sabe, né, que a lei não presta atenção nisso, e é uma lei que não dá certo. É uma política pública que, por mais bem desenhada, que por mais bem intencionada, foi por água abaixo. Foi por água abaixo, por exemplo, por uma causa específica, que é a omissão, né, a omissão da autoridade, do próprio banco. Aliás, esses dias eu estava no banco e meu gerente falou, pega aí o celular para pôr o aplicativo. Eu falei, não, meu amigo, o celular em agência bancária é crime. Não, mas eu tô aqui olhando, falei, não, se a gente fizer junto, é uma associação criminosa, né? Você está sendo meu cúmplice, e você também não pode usar. Enfim, eu falando assim parece tosco, né? Mas é lei, não fui eu que inventei, foi o legislador, né? O legislador que a gente votou. Enfim, em uma política pública, ela falha na implementação ou por omissão, ou porque ela foi mal desenhada, não serve para resolver o problema, entendeu? Que ela se propõe, ou você não tem recurso para isso. Ou seja, a autoridade quer fazer, ela é bem desenhada, serve para o fim que ela se propõe, mas você não tem grana para fazer aquilo, né? Você não tem recurso humano, né? Recurso, enfim, necessário. Bom, gente, então sem mais delongas, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. E como vocês já sabem, né, os senhores são os protagonistas da minha live. Então, qualquer dúvida, qualquer questão, por favor, gente, falem agora, como no casamento, né? Falem agora. Não tem o cálice para sempre. Na verdade, se não falar agora, me manda um e-mail, alguma coisa assim, que na próxima live eu resolvo isso. Mas esse é o momento, né, da gente fazer o debate e vamos aproveitar isso aí, né? Enfim, não é puxão de orelha, é uma recomendação, né? Eu acho que a gente aproveitou um pouco mal as outras lives, né? Não, se a gente voltar a ver, não teve muito debate, né, gente? E os senhores são protagonistas aqui. Eu sou um mero coadjuvante, né? Eu trago aqui um roteiro pronto, porque, enfim, né? Se os senhores não trazem dúvida, não trazem nada, enfim, né? Eu acabo virando. Como diria Jesus, né? A voz que grita, a voz de João Batista, né? A voz que grita no deserto. Bom, então o primeiro ponto que a gente pode dizer, né, sobre política social, né, no Brasil é que a Seguridade Social
vai se sustentar em dois modelos de políticas sociais aqui do nosso país. O modelo beveragiano, que é um modelo inglês, né, que é um modelo que surge em 1942 na Inglaterra, que é um modelo que, inclusive, vai inspirar John Maynard Keynes, né, o maior economista de todos os tempos, né, fundador da macroeconomia e que escreveu, ao meu ver, um dos melhores livros do mundo, que é a teoria geral da moeda, inflação, deflação. E do outro lado, né, o modelo bismarckiano. Né, o modelo bismarckiano vai começar com von Bismarck, ainda no século XIX, e vai surgir como fruto de uma série de reivindicações da classe operária, né? Tá aqui de novo, né? Os working class heroes, né? Clamando seus direitos, e a Alemanha vai responder, né? Através da figura, né, de von Bismarck. Bom, então aqui em suma, o Brasil, enfim, se a gente for refletir, né, quais são os modelos, né, que vão aqui lastrear as políticas sociais no Brasil? São dois: o de Bismarck, o bismarckiano e o beveragiano, né? Um alemão, final do século XIX, outro inglês, 1942, né? Um surge, né, o bismarckiano, no século XIX, né, como pressão da classe trabalhadora, depois de muita greve, depois de muita revolta. O outro surge em 1942, na Inglaterra, ainda no meio da Segunda Guerra Mundial, aonde se constata que, né, é preciso injetar dinheiro na economia, é preciso dar condição para as pessoas, é preciso reconstruir, ok? Bom, então, primeiramente, né, falando aqui do modelo bismarckiano, ele surge especificamente em 1883, na Alemanha, né, depois que os trabalhadores alemães realizaram uma série de greves, né, uma série de pressões, né, contra os industriais, né, contra os donos dos meios de produção, né? Aqui para parafrasear Karl Marx, né? Aliás, a Alemanha sempre foi, né, um centro do pensamento, né, muito forte. Em específico, né, não é à toa que a psicologia, por exemplo, ela surge na Alemanha, com Wilhelm Hunted, né, na Universidade de Leipzig, onde se cria o primeiro laboratório, inclusive. Aliás, Hunted, ele faz a primeira divisão, né, dentro da psicologia, né? Ele vai dividir a psicologia em psicologia experimental, né, com a psicologia de laboratório, e a psicologia social, com aquela psicologia preocupada em entender a cultura, os valores, as ideias, as percepções das pessoas. Bom, então, voltando para o modelo bismarckiano, trata-se de um modelo lastreado na ideia de seguro, né? Ou seja, você vai ter acesso a um benefício depois, né, de você precisar dele, né? Então, é uma lógica parecida ao seguro privado, né? O seguro do seu carro, por exemplo, você faz um seguro, ou da sua casa, ou um seguro de vida. Em que momento você vai usufruir do prêmio do seguro? Depois da ocorrência do sinistro, né? A mesma coisa vale aqui. Então, esse modelo, ele vai se basear, né, como eu destaquei aqui no slide, né, na lógica dos seguros privados, e os benefícios, eles cumprem o papel de fornecer ao trabalhador um meio, né, através de prestações que são proporcionais à contribuição efetuada. Ou seja, se contribuiu muito, né, como, por exemplo, com o modelo da Previdência, né, da Previdência Social, você vai ter uma aposentadoria maior. Agora, se contribuiu menos, o seu acesso ao benefício será menor. Foi Bismarck que inventou isso, né? Até hoje a gente faz isso. Um seguro-desemprego aqui no Brasil, você tem acesso a ele depois que você fica desempregado. A licença maternidade, depois que você é mãe. A licença paternidade, olha que vergonha, 5 dias. 5 dias, né, aqui no Brasil, que vergonha. Como você consegue exercer o papel de pai, né? Como você consegue falar em igualdade de gênero, né, em divisão de tarefas, né, igualitárias, sendo que um tem 5 dias, né, para cumprir esse papel.
eu como pai, né, que tive esses 5 dias de licença e tive que trabalhar em alguns dias desses, enfim, vejo que, apesar do modelo bismarckiano ser muito interessante, a aplicação dele no Brasil está um pouco aquém, né, do desejado, né, mas essas são as características fundamentais, né, financiamento, né, quem paga? Basicamente, quem paga é o próprio trabalhador e o empregador, na relação que vai se estabelecer, com aqui as prestações, né, sendo descontadas diretamente das folhas de salário. É o caso, por exemplo, do FGTS no Brasil. Desconta, né, 8% do seu salário para o Estado guardar para você e te dar depois quando você precisar, né? Sinceramente, né, se perguntasse para as pessoas se elas querem ficar com esses 8% ou dar, a maioria ia querer ficar, né? Mas, enfim, essa é a lógica que vai se estabelecer, né? Perceba, né? O modelo criado por Vargas lá no Estado Novo, ele reflete em igual proporção, né? FGTS, seguro-desemprego, tudo advém, né, dessa lógica aqui plasmada. E o objetivo aqui é muito claro, né? Fornecer ao segurado uma renda em momento de risco social, né? Quando o cara não tem mais trabalho. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Então você ficou desempregado, você tem acesso ao seu FGTS, né? Se não foi, enfim, se a razão aqui não foi a justa causa, né? Tem acesso ao seguro-desemprego, e o objetivo aqui, né, desses valores não é constituir uma nova renda, falar agora eu sou beneficiário, não vou mais trabalhar, né? Eu sou beneficiário. Na verdade, é uma coisa provisória, né? O objetivo aqui é te dar algum sustento, né, mínimo, né? Diga-se, enfim, se a gente olhar para o valor do seguro-desemprego, a gente vai entender que é mínimo mesmo, né, no caso do Brasil, para você não morrer de fome, né? Enquanto você está na transição. Então, você acabou de ser mandado embora do emprego, né? Vamos supor que demore 4 meses para você conseguir uma nova vaga, né? Você vai mandar currículo, você vai fazer entrevista, você vai constituir uma empresa, você vai, enfim, você está no momento de risco social, né? Nesse meio tempo, você recebe essas parcelas para te dar ali um mínimo de segurança, né? Para você conseguir se levantar nesse meio tempo, né? E não morrer, né? De fome, né? Não tô falando que vai viver de maneira digna, né? Basicamente, né, para lidar ali com o mínimo existencial, né? E um exemplo aqui é a Previdência Social, ou seja, apenas o trabalhador com registro de carteira tem direito de acessar uma gama de benefícios, como, por exemplo, salário-desemprego, salário-maternidade, aposentadoria, FGTS, férias, seguro-desemprego, seguro-desemprego é o mesmo, né? É o descanso remunerado, etc, etc, etc. Por isso que eu falei negativamente dessas novas relações de trabalho que vêm se criando, né? Como, por exemplo, a uberização. Facilita, né, a entrada, né, evidentemente, né? Principalmente, enfim, em condições que às vezes o indivíduo tem dificuldade de ser empregado, às vezes falta escolaridade, às vezes a idade, né, principalmente num país muito preconceituoso, né, como o nosso, mas, né, olha aqui, ó, quantos direitos o indivíduo ele perde, né? Esses e muito mais, né? Mas essa é a lógica do modelo bismarckiano, e no Brasil esse modelo passa a vigorar principalmente na égide do governo Getúlio Vargas. O segundo modelo, que também, né, vigora no Brasil e também vai começar a se plasmar, principalmente, eu acho que ali no segundo governo Getúlio Vargas, o governo Juscelino Kubitschek, na ditadura, em alguma medida, é o modelo beveridgiano, né? O que diz esse modelo? Esse modelo ele surge num momento crítico, né? No final, indo, né, para o final da Segunda Guerra, né? A Segunda Guerra acaba em 1945, esse modelo surge em 1942. E é o que a gente entende como um modelo de welfare state, né? Um modelo de bem-estar social. E surge num momento crítico, né? Na verdade,
a Inglaterra, né, consumindo muito dos seus recursos, né, muitas pessoas desempregadas, né, e William Beveridge, tenho sempre dificuldade de falar esse nome, tem que fazer uma fono só para falar bem esse nome. Ele compartilhava, aliás, ele influenciou John Maynard Keynes, né, o autor, né, da Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, Inflação, Deflação, melhor livro já escrito de economia, que vai fundar a macroeconomia, e ele entendia que, basicamente, as pessoas tinham que ter acesso aos direitos de segunda dimensão. Elas tinham que ter direito ao trabalho, elas tinham que ter direito à cultura, ao lazer, aos direitos sociais, né? E isso não era só pela não interferência do Estado, ao contrário, era pela interferência do Estado. Então, nesse sentido, ele vai dizer o seguinte, que os direitos sociais são de caráter universal, ou seja, voltado a todo mundo, né? Quando a gente fala de direito social, né? Que é diferente dos direitos bismarckianos. O direito bismarckiano, ele tem condicionante. Você tem que ter a carteira, você tem que ter isso, tem que ter aquilo. Não, direito social de segunda dimensão na lógica beverigiana é para todos, né? Isso é universal. Tendo você ou não emprego, tendo você ou não trabalhado, sendo você criança, adulto, adolescente, velho, não importa, né? E aqui, né, o objetivo é assegurar os mínimos sociais a todos em condições de necessidade, ou seja, os mínimos sociais. Aqui no Brasil, por exemplo, enfim, e é um orgulho para o nosso país, nós tivemos o Bolsa Família, né, que foi considerado o maior programa de transferência de renda condicionada do planeta. O que é um programa de transferência de renda condicionada? Não é só dar grana para a pessoa, você cobra também dela para que ela tenha acesso a isso, ou seja, para a família, além dela enfim, tem que estar em condição social crítica, as crianças têm que estar na escola, as crianças têm que estar matriculadas, têm que ter boa nota, tem que estar vacinada. Parece bobeira, né? Mas, por exemplo, no caso do Brasil, a vacinação é obrigatória. Todas as vacinas que estão no Plano Nacional de Imunização são obrigatórias. Obrigatoriedade a gente não confunde com coercitividade. Ou seja, você não pode levar o cara amarrado, né, para tomar uma vacina, né? Mas, né, no caso, por exemplo, do Bolsa Família, né, se a família negligenciou, por exemplo, a vacina da Covid da criança, a vacina do sarampo, sei lá qual outra vacina, já breca aí, né? E qual que é a lógica, né, desse programa em específico? Evitar a pobreza e a desgraça geracional. Vocês entendem isso? Ou seja, o que acontecia, ainda acontece no Brasil e em outros lugares. Você vem de uma família pobre, você tem que se abster dos seus estudos, né, para ajudar a trabalhar, para sustentar a sua família. Consequentemente, quando você chega na fase adulta, você está sem estudo, né? Você não tem capacitação e, consequentemente, está meio que fadado a viver um subemprego, um emprego de baixa qualidade, como dos seus pais tiveram. E isso vai se perpetuando por geração. Então, os programas de transferência de renda condicionada, né, e não é o caso só do Bolsa Família, eu falei desse porque já foi considerado o maior do mundo, né? Evidentemente que teve, né, descontinuidades, né, virou Bolsa Auxílio Brasil, né, enfim, né, os políticos sempre tentam utilizar isso também ao seu favor e acabam também corrompendo a lógica disso, né, mas um outro exemplo é o acesso à saúde no Brasil, que é universal, né, o Sistema Único de Saúde do Brasil, ele é universal e um dos maiores sistemas de saúde do planeta. A gente viu isso muito forte, por exemplo, na pandemia de Covid-19, mais especificamente na segunda e na terceira onda, aonde as mortes, né, e os internamentos se deram em ritmo exponencial. O que acontece? Estados Unidos e Brasil, se a gente estabelecer um comparativo, duas nações muito desiguais, ou seja, você tem gente muito rica, sei lá, bilionário, dono de Americanas, como é o caso do Brasil, e você tem gente muito pobre. O que é gente muito pobre? Né? Que vive com menos de $1 por dia. Essa é a renda do cara, né?
E o que acontece, né? No Brasil, nos Estados Unidos, se a gente pegar um número proporcionalmente ali, quem foram as pessoas mais susceptíveis a morrer de Covid-19 foram os imigrantes, né, latinos, orientais, gente da África, do Brasil, a população negra e a população pobre, de maneira geral, né? Por quê? Porque como lá você não tem um sistema de saúde público como o nosso, a assistência em saúde vai se correlacionar com as suas capacidades financeiras. Simples assim. Então, se tem desigualdade econômica, vai ter desigualdade em saúde. Né? No Brasil, existe também essa relação, né, de desigualdade em saúde, desigualdade econômica, né? Mais o que? Você tem um sistema que atende de maneira universal ao rico e ao pobre. Se o rico não tiver o plano de saúde, ele pode ser atendido também pelo SUS. Se o pobre não tem plano de saúde, ele pode ser atendido também pelo SUS. Né? Isso é um direito de segunda dimensão, né? Um direito beverediano. Né? Perceba, né? Tanto o Bismarck, né? O bismarckiano como o modelo beverediano, eles se igualam em alguma medida por serem direitos de segunda dimensão e direitos que vão além de impedir a coerção do Estado. Mas eles vão se diferir sobre a forma como fazem e a amplitude. O bismarckiano, ele amarra o indivíduo a condicionante dele ser da classe trabalhadora, dele arcar com aquilo lá. No modelo beverigiano não é bem assim. Né? Se bem que, né, na égide do Estado Democrático de Direito, como o poder fiscal do Estado é universal, se a gente compra uma banana, se a gente compra uma bala, uma pinga, um corote no mercado, a gente está pagando imposto também. Então a gente está contribuindo, né? Mas menos diretamente, entende? Do que é uma contribuição indireta nesse sentido, né? Em comparação com a forma, né, que se dá dentro da lógica bismarckiana. No nosso estado, tem os dois. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, é mais bismarckiano e quase nada beverigiano. Em outros países é mais beverigiano, né? Como é o caso dos países nórdicos, por exemplo, né? Que vão ter em comum uma carga tributária muito alta. E muito alto que eu falo é tipo equivalente ao Brasil, né? Mas a assistência indubitável, né? Como, por exemplo, salário maternidade. Licença maternidade é 2 anos, né, no caso da Finlândia. E paternidade é 1 ano, né? Aqui é sacanagem, né? Vamos ser sinceros, né? Como eu quero que um homem arque com as mesmas responsabilidades com o filho do que a mulher, enfim, isso é igualdade de gênero, sendo que ele tem 5 dias de licença. É difícil, hein? Ou mesmo, né? Como que a mãe vai lidar com todas as demandas do filho se ela tem 6 meses? Uma criança de 6 meses, prezados, sinceramente, ela não está pronta para ir para uma creche, acaba sendo a condição objetiva, mas se a gente considerar, né, os aspectos ontogenéticos do desenvolvimento, eu vou atrapalhar aquela criança. Né, o aleitamento dela. Ela tem que aleitar até 2 anos de idade. Como que vai acontecer esse aleitamento com a criança dentro da creche? Né? Enfim, né, alguns pontos aí para a gente estar pensando aí dentro dessa reflexão. Então, no modelo beverediano, o financiamento se dá no bismarckiano, folha de trabalho. Aqui, principalmente os impostos fiscais, né? E a gestão tende a ser pública e estatal, né? Ou seja, o que é imposto fiscal? Imposto de renda, IPVA, IPTU, ISS, né, no caso de serviço, imposto municipal, ICMS, né, no caso de produto um estadual, né? Tudo isso vai ajudar a compor a renda, né? Vai ajudar a compor o arcabouço fiscal que o Estado vai ter em mãos para lidar com esses direitos de segunda dimensão. E basicamente, né, o princípio fundamental é a unificação institucional e a uniformização dos benefícios, né? Ou seja, todos têm acesso ao mesmo benefício de maneira igual, né? Diferente da lógica bismarckiana, que ele
vai alterar, por assim dizer, de acordo com o seu nível de contribuição. Então, por exemplo, Bolsa Família. Não é quem paga mais imposto que vai receber mais Bolsa Família. Não, existe uma condicionante para aquilo lá e vai ser proporcional, né, para cada pessoa, para cada família, né, em igual proporção. E basicamente, né, o primeiro intuito aqui, né, versa muito com a lógica de John Maynard Keynes, tem como objetivo a luta contra a pobreza, né? Como esse panfleto que está aqui do modelo beveragiano, está aqui, ó, full employment, né? Ou seja, pleno emprego para uma sociedade livre. Né? Em verdade, esse era o ideal de John Maynard Keynes. Né? Pouca gente sabe, mas o término da Segunda Guerra Mundial surge um desafio, né? Reconstruir o mundo. E John Maynard Keynes foi um dos representantes nesse debate, e o outro economista foi o Fisher, e se proporam duas coisas. Né? John Maynard Keynes perdeu o debate, né? Mas o intuito dele era, na verdade, que houvesse um banco central mundial e que ele imprimisse dinheiro sem lastro para ajudar as nações em desenvolvimento, e não seria empréstimo, seria concessão, né? E o objetivo aqui era muito claro, né? É a lógica do multiplicador keynesiano. Né? Para cada dinheiro que você põe na economia, esse dinheiro aumenta. Né? Como, por exemplo, o governo põe R$1 na economia na forma de Bolsa Família. Esse R$1 tende a virar R$1,40. Esse 40 centavos vai decorrer justamente da transação, porque dinheiro não é algo para ficar guardado. Né, ele é moeda de troca. Então o cara pegou o Bolsa Família, ele vai comprar um leite, ele vai comprar um pão, ele vai comprar não sei o quê, ele está sustentando o emprego de outras pessoas. Ou seja, emprego gera emprego, renda gera renda. Né? Essa é a lógica do modelo beveragiano. Né? Não só a universalidade, né, ser igual, mas também esse viés keynesiano. Né? Porque afinal, esse dinheiro acaba voltando para o governo. Porque se eu tenho mais pessoas trabalhando, eu tenho mais pessoas gastando. Se eu tenho mais pessoas gastando, eu tenho maior arrecadação fiscal. Se eu tenho maior arrecadação fiscal, eu tenho mais condições para o governo fazer políticas sociais. Perceba, é um círculo virtuoso, né? E os exemplos aqui, a gente pode falar, por exemplo, de política assistencial em saúde, como, enfim, o Sistema Único de Saúde, a Fundação de Ação Social aqui no Brasil, né, a FAS, em Curitiba, né, o FAS, ou mesmo, né, de política assistencial financeiro, né, como é o caso, por exemplo, do Bolsa Família. Então, no Brasil, né, a gente tem esses dois modelos, né, o modelo bismarckiano e o modelo beveragiano. No modelo bismarckiano, o acesso é condicionado, né, como um seguro privado, a ocorrer o sinistro, ou seja, você perdeu o emprego, está em situação de fragilidade, e você mesmo, né, de maneira indireta ali, junto com o seu trabalhador, com o seu empregador, acaba arcando com isso. Né? No modelo beveragiano, a fonte de financiamento é o arcabouço fiscal do Estado. Enfim, aqui no Brasil, os tributos são federais, estaduais e municipais, mas, né, se trata de um direito social, né, de caráter universal. Todos têm acesso, né? Bom, então, passado isso, né, vamos falar um pouco de política pública. A política pública como eu bem disse no começo dessa live, uma solução proposta a um problema público. Em um problema público, a gente pode entender como algo que afeta a coletividade, como, por exemplo, pobreza. Vamos falar de alguns que a gente já falou, né? Desemprego, doenças, pandemia, acho que violência, eu já devo ter falado, trânsito, falta de saneamento básico, enchente, cães de rua, aborto inseguro, etc, etc, etc. Ou seja, são problemas que não afetam apenas uma pessoa em específico. Né? Sei lá, eu tô com uma espinha na cara. Isso é um problema público? Não. Se afetar só a mim, não. Agora, se essa espinha decorre
de uma porcaria que está na nossa água, que está contaminando o nosso sangue, e isso virou universal, aí sim é um problema público. Entenderam a lógica? Então, o problema público é que atinge a coletividade. Então, a partir do momento, né, que um agente, a gente pode chamar, na literatura especializada, a gente chama de policy maker, né, aquele que faz a política, que pode ser o político, pode ser uma sociedade civil do interesse público, pode ser um agente comunitário, enfim, qualquer um, né, na verdade, pode dar início a uma política. E o primeiro passo é identificar um problema. Né? Um problema, geralmente, ele pode se dar por escassez, falta, por exemplo, falta recurso, falta escola, ou pode se dar exatamente pelo contrário, pelo excesso, né? Muita violência, muita desigualdade. E nesse sentido, a partir do momento que você identificou um problema, é preciso gerar uma agenda. E a gente fala agenda, como que eu posso definir isso da maneira mais inteligível possível? Agenda é o que está na boca das pessoas. Eu acho que sensacional isso. Então, para algo estar, por exemplo, em debate na sociedade, como o Big Brother, tem que ter se tornado agenda da mídia antes. A mídia começa a falar, o participante fez isso e aquilo, as pessoas começam a falar, e em um determinado momento o mundo político também começa a falar. Então, a partir do momento que eu identifiquei um problema, por exemplo, como uma enchente que está recorrente em um bairro, né, em razão da falta de infraestrutura, eu tenho que levar isso ao conhecimento público. Pode ser, a princípio, gerando um debate no meu próprio bairro, pode ser conectando aqui a imprensa, etc., até chega um ponto que incomoda o tomador de decisão, aquele que pode, né, de maneira efetiva, agindo, né, naquele caso. A partir do momento que já está na agenda, já vai ter alguém trabalhando nisso, né? E esse alguém vai ter que pensar o quê? Em alternativas. E esse é um escopo difícil, na verdade, de pensar em alternativa, porque aqui, né, não só a técnica vai estar falando, né, mas também a ideologia, né, como, por exemplo, a questão do aborto no Brasil. A gente sabe que o aborto inseguro é uma das maiores causas de mortalidade materna, mas, né, por razões ideológicas, muitos vão se opor ao aborto seguro. Aliás, a própria Constituição Federal de 1988, ao zelar pelo direito à vida, na verdade, ela não autoriza o aborto em hipótese alguma. O que a lei autoriza, né, no caso penal, primeiro, né, quando a mulher tem um risco, né, de morte ou da mulher ou da criança, então você pode interromper a gravidez nesse sentido, ou quando esse aborto ele decorre de violência, né, como violência sexual, né, o que a gente chama de aborto afetivo. Né, mas, né, não há, na verdade, uma previsão legal. Né, mesmo nessas circunstâncias, a gente está falando de uma exceção. Né, não é aborto legal ainda, mesmo nessas circunstâncias. Então, nesse sentido, quais seriam as alternativas? Né, a educação sexual, distribuição de camisinha, conscientização em escola, enfim, cada alternativa ela traz consigo um ônus e um bônus, né? A possibilidade de dar certo, a possibilidade de dar errado, e tudo custa, né? Tudo custa. A gente tem que escolher a que melhor funciona, né? Como eu dei, por exemplo, o exemplo do celular. O celular em agência bancária é deletério? Né? É um risco? Será que a melhor alternativa é proibir? Não sei, né? Poderia ter, por exemplo, um aparelho dentro da agência que interrompe o funcionamento dos celulares. Isso eu acharia sensacional, assim como tem, por exemplo, na cadeia, né? Você vai ter uma coisa parecida, né? Sensacional, você não precisa nem impedir as pessoas, não vai funcionar. A pessoa não vai conseguir se comunicar com o mundo exterior, porque bloqueou o sinal da internet. Mas não foi essa a alternativa pensada para as grandes capitais. A alternativa pensada foi a proibição. E o que está acontecendo com a proibição? Ela lida com a omissão, né? Como o uso e costume é muito frequente, né? As pessoas, elas, enfim, eu vou falar até a minha opinião aqui, elas são ridicularmente apegadas ao celular. Né? Existe vício, né? Hoje a gente fala, por exemplo,
do FOMO, né, do Fear of the Missing Out, né, que é aquela tendência quase patológica que o indivíduo tem de se atualizar nas redes sociais ali, e não é no computador, tem que ser no celular, né, o tempo todo do lado do cara, né. Hoje a Associação Americana de Psicologia é muito clara, né, muito do estresse, da depressão, do burnout, da insônia, decorre desse uso inapropriado, né, da tecnologia, né, mas, enfim, a alternativa, ela deve levar em conta a temporalidade do problema. É um problema que se dá sempre? É um problema em ascensão? Um problema em declínio? É um problema constante? O tipo do problema? É um problema que decorre da escassez? Ao contrário, um problema que decorre do excesso? E também a própria operacionalidade da decisão. Existe recurso? A autoridade vai apoiar? A sociedade civil, as pessoas apoiam essa iniciativa, né? Tudo isso importa, né, na hora de desenhar a alternativa. Desenhou a alternativa, o segundo ponto é tomar uma decisão. Então, o policymaker que está ali à frente, ele tem que escolher um em revelia de outro, né? Ou vários instrumentos, mas ele vai ter que escolher. No Brasil, por exemplo, a gente não usa, né? Mas existem 2 instrumentos de participação direta, né? De democracia direta, né? Um é o plebiscito. O plebiscito, você tem uma política pública, né, com peso constitucional, sei lá, uma questão pública, como por exemplo o porte de armas. E aí você faz um plebiscito, né? As pessoas vão dar a opinião. Depois que as pessoas derem opinião, aí sim o legislativo e o executivo vão trabalhar em cima daquilo que foi deliberado pela opinião das pessoas, né? Um outro instrumento é o referendo, né? Quando o legislativo e o executivo já legislaram, né, já pontuaram, e o referendo aqui é para lastrear, para aprovar o que já foi, ou seja, referendar, né, como o nome bem diz, o que já foi aqui decidido por essas instâncias, ou ao contrário, rechaçar, mitigar e obrigar essas instâncias a buscarem uma outra coisa. Diga-se de passagem, né, os tomadores de decisão não gostam muito da participação das pessoas, então esses mecanismos acabaram se tornando praticamente simbólicos, né? Uma pena, porque eles me parecem muito interessantes. Aí depois disso, depois de decidido, de referendado, enfim, como foi, aí vem a fase de implementação. Muito difícil, na verdade. É aí aonde, pela minha experiência, que a maior parte das políticas públicas elas vão por água abaixo. Né? Por quê? Porque tudo aquilo que você não previu no planejamento vai acontecer aqui. Tudo aquilo que você não imaginava que vai acontecer de ruim, vai acontecer aqui. Aqui é onde a lei de Murphy atua, né? Aqui é onde atua, entre aspas, a seleção natural, né? Das boas ideias e das ideias ruins. Ou seja, aqui vai separar, por exemplo, vou dar um exemplo de uma ideia boa, né? Que é a política que nasce, né, com o Código Nacional de Trânsito do uso do cinto. Né? Antes do Código Nacional de Trânsito, as pessoas usavam, apesar de haver lei nesse sentido, usavam praticamente de maneira facultativa. Né? Hoje é muito raro, né, você ver uma pessoa sem cinto, né? Apesar de não haver uma grande cobrança disso, é muito raro. Ou seja, aqui a política foi implementada, teve um efeito positivo, educou as pessoas, essa educação foi internalizada e voilá, né? Tomou asa, né? Então, na implementação, você já tem que ter dividido já as atribuições, né? Quem vai fazer o quê, de que forma, com que recurso, e um posterior, né, passo, né, depois da implementação, é a avaliação. Na avaliação, você vai ver, tá dando certo essa política? Não, tá dando completamente errado. Né? Em alguns casos, você tem que descontinuar. Né? De alguns casos não dá para corrigir. Agora, tá dando certo mais ou menos porque tá faltando recurso, por exemplo. Aí você corrige colocando mais recurso. Ou, né, na melhor das hipóteses, olha, deu tão certo, que o problema público já se esgotou, já acabou. Então, nesse caso, você pode descontinuar a política porque ela não é mais necessária. Ok? Então, a avaliação ela é esse momento que se dá depois da implementação
para corrigir os cursos, né? Ou descontinuar mesmo, né? Quando o negócio fala, gente, vamos voltar para trás, desenhou ruim, tá ruim, deu ruim, empelotou, azedou o leite, azedou o leite, não dá para continuar a fazer o doce que já acabou, tem que começar de novo. Aí a segunda hipótese é não é que azedou o leite está perfeito, tá faltando mais açúcar, né? Senão o doce vai ficar sem graça, a criança não gosta, então você coloca mais açúcar. Ou fala, gente, um bolo não só tá pronto, como ele já foi comido. Aí você pode descontinuar, por assim dizer, a política. Bom, quando a gente fala da implementação de políticas, a gente tem dois caminhos, né? Um é o modelo top-down, ou seja, de cima para baixo, e por via de regra, primeiro, um dos modelos que tende a ser mais falhos, por uma série de pontos, e segundo, é o modelo mais empregado, porque é um modelo baseado na conveniência. Então aqui caminha, por exemplo, com aquela teoria da oligarquização, né? A teoria de ferro da oligarquização, né? Toda instituição grande, né, que demanda especialização, ela tende a se oligarquizar. O que é oligarquizar? Né? Estabelecer uma diferença entre cúpula e a base, né? Muitas vezes você não tem nem diálogo entre um e outro. Então, nesse modelo, você vai ter uma instância, vamos supor aqui que o prefeito, que vai desenhar tudo como vai ser na política, dessa política pública, e ele vai mandar, falar, ó, galera, faz aí, é assim que faz, né? Aí, né, na hora que desce lá para baixo, ele não levou em consideração uma série de coisas, né? Como, sei lá, os recursos, quem vai fazer, para quem vai fazer, como vai fazer, e puf, o prédio cai, desaba, né? Não dá certo, né? O bolo murcha ou queima. No outro modelo, que é o modelo bottom-up, que é um modelo menos empregado e talvez mais conveniente, assim, né, pensando principalmente em problemas públicos complexos, né, é um modelo de baixo para cima, ou seja, você tem, né, várias instâncias, né, trabalhando naqueles, vamos aqui, ó, pensar em todos aqueles pontos anteriores, na identificação do problema. Vamos supor que aqui a gente fala tanto do legislativo, municipal, estadual, federal, atuando, ONGs, organizações da sociedade civil, de interesse público, imprensa, né? Todo mundo atuando aqui, tanto na formação do problema, da agenda, no desenho de alternativas, né? E na implementação, né? Ou seja, o que muda, né, de um modelo bottom-up para um modelo top-down é da onde surge a ordem, né? No modelo top-down, você tem uma cabeça pensante, um grupo pensante, uma oligarquia pensante, né? Um segmento, um estamento ali pensante, e é aquela ordem que vem de baixo para cima. É que nem em sala de aula, por exemplo, o professor chega e fala, gente, agora, hoje é dia de prova surpresa, tem que estar todo mundo fazendo. Estava todo mundo preparado para fazer a prova, vai ser bom desempenho? Possivelmente não. Agora, no segundo modelo, no modelo bottom-up, os alunos, por exemplo, seriam convidados a pensar junto, o planejamento, a execução da aula, ele vai fazer, sei lá, o seminário, ele vai atuar, é o que a gente chama de sala de aula invertida, né? A sala de aula normal seria o modelo top-down. A sala de aula invertida seria o modelo bottom-up, né? Fazendo aqui uma analogia, né, para com o ambiente da sala de aula. Bom, para que a implementação seja bem sucedida, o primeiro ponto é que haja recurso suficiente. Recurso, a gente está falando de grana, a gente está falando de recurso humano, a gente está falando de know-how, né? Vamos supor que você tem muita grana, você tem recurso humano, mas você não tem pessoas com técnica o bastante para fazer aquilo lá. Vamos supor uma obra de engenharia. A tendência é que o prédio vai cair, né? Vamos supor que você tem a pessoa lá da engenharia muito sofisticado, tem um recurso humano, mas não tem dinheiro bastante. Aí você vai ter que improvisar com cimento de má qualidade, com terra de má qualidade, e o prédio vai cair.
né? Vamos supor que você tenha, né, a pessoa da engenharia ali muito sofisticado, você tenha o dinheiro para pagar, mas você não tem a mão de obra suficiente, não tem gente querendo trabalhar com aquilo. A obra vai se delongar demais, né? Enfim, as coisas vão se deteriorar e o prédio vai cair. Perceba, claro que eu dei aqui um exemplo bobo, né? Não é bem assim, né? Só assim, mas você precisa de um conjunto de recursos, né, para execução de qualquer ação. Há uma palestra em escola contra as drogas, né? Você precisa de uma série de recursos para que isso aconteça, né? E para ir, e aqui há de pensar que a política ela tem que ter um embasamento teórico em relação ao problema e sua solução. Eu vou dar um exemplo. Eu acabei de falar de política de antidroga. Muitos estudos americanos mostram o seguinte, que essa palestra, vamos supor, eu coloco um policial lá em sala de aula para falar que droga não presta, não sei o que e tal, às vezes não só não funciona, ou seja, não vai dissuadir o jovem a usar droga, como pode agir inclusive em sentido contrário, né? Pode levar a despertar um interesse. O jovem fala, pô, mas por que esse cara está concentrando tanto tempo aqui em recurso em falar disso para mim, se é algo ruim, né? E isso pode ir justamente em sentido contrário. Por isso você precisa de um embasamento teórico, né? Pensando aqui que uma teoria é uma simplificação da realidade, né? Vamos supor aqui que eu queira acabar com o problema da violência, e esse problema da violência numa determinada cidade decorre do fato de que tem muito desemprego e as pessoas estão, enfim, desesperadas e estão utilizando meios ilícitos. Durkheim, por exemplo, falaria sobre a teoria da anomia, né? Quando a pessoa não tem meios legítimos para atingir os fins almejados, elas vão adotar os caminhos não aprovados socialmente. Esse seria, por exemplo, um embasamento teórico. Um exemplo, bem breve, né? Mas pensa, né? Tem que ir além disso. Então não bastaria, por exemplo, nessa cidade, só colocar polícia e política repressiva. Não, de acordo com esse embasamento teórico, eu preciso criar empregos, eu preciso criar condições, eu preciso ir mais dentro do modelo beveragiano do que do bismarckiano. Capite? Entendem a lógica disso? Então, no modelo de implementação, né, há de ter uma agência implementadora de baixo nível com dependência entre elas, né? Além disso, é preciso uma completa compreensão dos objetivos a serem atingidos, né, como também as tarefas a serem realizadas. E aqui o exemplo clássico que eu trago é a Torre de Babel, né? A história bíblica da Torre de Babel, né? A partir do momento que Deus ficou descontente com aquilo, embaralhou os idiomas. Com os idiomas embaralhados, as agências ali não se entendiam. A gente pode entender as pessoas. Os objetivos não eram compreendidos, né? Um falava tijolo, na língua do outro tijolo era cavalo. Então você falava, joga um tijolo, o cara jogava um cavalo. E voilá, né? A Torre de Babel veio abaixo, né? O mesmo se dá também dentro da política pública. Então aqui a gente reforça essa lógica da Torre de Babel. É preciso uma aprimorada comunicação entre os elementos envolvidos no programa. Ou seja, as pessoas têm que se falar, né? Cada um tem que saber a sua atribuição, cada um tem que saber a sua forma de atuação, a sua forma de trabalho, né? Sem uma completa, né? Como já diria aqui Steven Pinker, né? Steven Pinker vai dizer, enfim, um dos maiores sociólogos, psicólogos da atualidade, né? Steven Pinker, o chefe do departamento de psicologia de Harvard, né? O departamento mais importante hoje do planeta. Ele vai dizer o seguinte, né? A linguagem surge para coordenação e para cooperação. Então a gente precisa exatamente da linguagem aplicada, né? Todas as partes têm que coordenar, todas as partes têm que cooperar, né? Da maneira mais fluida, né? Da maneira mais comunicacional possível. Se assim não for, vai dar ruim, né? Se assim não for, o prédio cai, né? Então, em suma, a fase de implementação
é o momento que a administração pública vai realizar a transformação, ou seja, aquilo que era intenção, né? Voltando aqui ao que a gente já viu, né? Então, se identificou um problema, enchente. Enchente por quê? Porque não tem bueiro, ou porque o bueiro tá entupido e não é bom o bastante. Então você gera uma agenda, né? Chama, por exemplo, o Jornal Nacional lá para filmar. Aí filmou o Jornal Nacional, pegou mal para a cidade, né? Então aqui o prefeito da cidadezinha pequena de Piraporinha do Poranga do Sul, por exemplo, acabei de inventar esse nome, eles vão se reunir, falou, opa, a gente tem que fazer uma alternativa. Será que a gente faz um bueiro novo? Será que a gente educa as pessoas a não jogarem lixo no bueiro? Será que a gente faz as duas coisas, faz um bueiro novo e educa as pessoas? Será que ao invés de fazer um bueiro, a gente faz uma galeria subterrânea? Enfim, é desenhado várias alternativas, né? Cada alternativa tem que levar em conta os recursos que tem, a partir daí toma uma decisão, e a decisão nem sempre é melhor, porque, volto a dizer, né, uma coisa é o modelo top-down, outras vezes é o modelo bottom-up. No modelo top-down, às vezes, né, o tomador de decisão vai escolher não exatamente a melhor decisão, mas aquela que é mais conveniente aos objetivos dele, ok? Eu vou fazer uma obra que passa perto da minha casa, né? Enfim, né? E a implementação é o momento que você vai colocar tudo isso à prova, né? Ou seja, é o momento que as regras, as rotinas e os processos vão se converter em intenções e ações e resultados. Deixa eu cortar aqui. E é isso aí, prezados, né? Dessa forma, terminamos a nossa live. Faço votos de que tenham gostado. Desejo a todos uma excelente semana. Um grande abraço, um grande beijo, paz profunda para todos e até a próxima. Valeu, valeu.